esse formato e, enfim, começando a gravar agora. Fernando, a palavra é sua. Bem, essa colocação que Gustavo fez aí sobre é, os servidores, né, usarem o e-mail institucional, né, aqueles que são os G-Suite, é justamente para a gente evitar o que aconteceu no consumo, né? Algumas pessoas entraram para bagunçar, né? E aqui ninguém tem tempo para ficar com bagunças. Então a gente optou por essa opção, né? Não fizemos com o do sindicato, porque não é institucional e lá são poucas pessoas que podem participar. Então, e também aqui tem essa opção de gravação. E para a gente, como nós estamos aqui entre nós mesmos, nossa categoria, a gente conhece todo mundo aqui praticamente, né? E fica registrado, fica mais fácil até de discutir entre nós, assim, sendo todo mundo da casa, sem abrir para fora. Nós fizemos alguns convites, né? Fizemos um convite à diretoria executiva e também fizemos assim algumas entidades também, mas eu acho que a do EPB não vai participar hoje aqui, porque ela também está fazendo uma assembleia nesse exato momento, com o mesmo tema, então vai ser uma questão entre nós, né? Então vamos para os informes, né? Eu espero ser bem rápido nesse informe, apesar de ter bastante informe, já que nós não tivemos a assembleia o ano passado, né? Depois que foi instituído, né, o distanciamento social aqui na universidade, então ficou e parou tudo, né? Praticamente parou tudo, então a gente não teve como fazer a assembleia e a gente já tinha dito nos informes que a gente faria uma assembleia quando tivesse realmente alguma coisa para a gente informar a categoria, certo? É, nós tivemos uma reunião aí com a reitora antes do carnaval, né? Na sexta-feira de carnaval, e na verdade não houve carnaval, mas a gente usa como parâmetro essa data aí. E nós fizemos uma reunião com a reitora e, inclusive, nós colocamos assim vários pontos para ela, cobrando da carta-programa, né, ou parte da carta-programa que ela justamente tinha publicado. Se fosse outro candidato que tivesse, nós iríamos fazer da mesma forma. Então, nós tivemos uma reunião em dezembro e tivemos uma agora perto do Carnaval. Então, nós estabelecemos alguns pontos que nós achamos importantes para discutir com a reitora, né? Inclusive, colocamos isso através de ofício, né? E nós, o primeiro ponto que a gente tratou com ela foi de ela estabelecer uma mesa técnica, né? Permanente, né? Esse ano, para que a gente pudesse discutir a campanha salarial anual, né? Inclusive na gestão dela, né? Começou a gestão agora praticamente em 2021, então que ela abrisse uma mesa em 2021, em 2022, 2023 e também no 2024, para que a gente não ficasse esperando, sem discussão nenhuma, é, a, 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 a questão de colocar na mesa de negociação o que, é que a categoria queria, o que a categoria tinha para propor como campanha salarial, né? E também, né, duas coisas importantes, né? Que é a data base e o plano de carreira e remuneração. Então, ela ficou de estabelecer essa mesa de negociação. A gente, depois que isso estiver estabelecido, a gente faz uma comissão aí, né? Com parte da direção, parte da direção do Citesp, né? Parte da categoria que queira discutir, e a gente possa estar sempre participando dessa discussão. Não só, né, nessa mesa, mas também lá no COP, né? E acompanhando também a LDO, né, e também a ALOA, para ver se a gente organiza essa luta anual, certo? E a categoria fique conhecendo, né? Outra coisa que nós cobramos que é essencial para a gente, né? Que se estabelecesse, né? Uma mesa técnica que também viesse discutir o descongelamento das progressões, já que isso também é, foi, foi discutido na campanha aí para a reitoria, né? E todos os candidatos se comprometeram a levar isso adiante, né? Dentro do governo do Estado. Também a gente colocou para a reitora a importância da gente fazer também estudos de atualização do PCCE. E isso, a gente sabe que tem alguns pontos aí que
foram discutidos na campanha, vem sendo discutido ao longo desses anos, né? Nós precisamos aumentar o quantitativo de cargos para não haver o que houve no último concurso, que não tinha vaga para assistente administrativo, então fizeram para auxiliar. E para assistente administrativo, assistente técnico, entendeu? Então ficou duas funções para atender uma demanda de forma diferente, com salários diferentes. Isso vai criar lá na frente, se já estiver criando, distorções, né? Não só salariais, mas também de trabalho, né? Então, a gente pediu para fazer isso. Também discutir a questão da classe C, a questão da modernização das funções e outro um monte de coisas que a gente precisa discutir no nosso PCCR, né? E também quando isso for estabelecido, nós iremos chamar a categoria para que a gente possa também ter uma participação dessa categoria, né? Discutimos também a questão da comissão que está tratando sobre o regime de trabalho híbrido, né? E a gente pediu que não fosse somente o trabalho híbrido que fosse discutido, mas também, de forma permanente, o trabalho remoto, né, na instituição. É importante a gente colocar isso, porque nós não estamos somente tratando do trabalho híbrido, nós estamos tratando do trabalho remoto também. E isso tudo pós-pandemia, porque agora, no período de pandemia, nós já estamos discutindo isso, já estamos trabalhando dessa forma, no trabalho remoto, né? Então, essa comissão já se reuniu 2 vezes, né? E hoje teve uma reunião nessa comissão, eles estão discutindo lá um projeto de resolução, né, para que isso seja feito. A direção do Sintesp acordou que nós devemos abrir essa discussão pública com todos os técnicos administrativos, né, como nós estamos fazendo essa assembleia hoje, nós vamos fazer também uma sala só para discutir isso, para que a categoria conheça o projeto, o pré-projeto, conheça o projeto e possa também opinar, como nós fizemos lá de forma presencial no ponto eletrônico, certo? Discutimos também, né, outra questão, que é uma comissão permanente que promova ações de enfrentamento sobre o assédio moral, né? Então, ela ficou também de fazer isso, que é um dos pontos da gestão dela, e a gente também tem essa preocupação e querendo também discutir isso para que não haja mais isso dentro da instituição. E a gente sabe que há em alguns locais aí, a gente agora quer fazer um enfrentamento, né, inclusive mais forte, né, e denunciar esses atos, inclusive ao Ministério Público. Já que nós somos denunciados todos os dias ao Ministério Público, então vamos denunciar também esses casos de assédio moral. Né? Outra coisa que nós discutimos lá foi a questão, porque a UFB vai lançar, vai instituir o auxílio creche, né? E nós achamos assim importante esse auxílio, é importante, né? Já se tem um levantamento da idade infantil aí, mas nós pedimos que esse auxílio creche ele fosse estendido, né? E fosse auxílio à educação, né? E alcançasse o maior número de servidores, né? Com filhos que estejam na escola, né? Então a gente depois ficou discutir isso aí, né? E pronto. E por último, nós assim, também cobramos a instalação de uma comissão para discutir as propostas de resolução que assegure as eleições na ouvidoria e na coordenação de bibliotecas. Isso também foi uma discussão muito forte lá na campanha, né? E a gente agora quer fazer essa discussão mais técnica, né? Mais política, para que a gente possa ter, ou possa escolher os representantes da Biblioteca Central e também da ouvidoria, né? E depois eu acho que nesse estudo, se tiver mais algum setor que nós possamos também ter ou fazer essa escolha, será importante para a categoria, certo? Na parte jurídica, nós tivemos a semana passada, inclusive no dia da reunião lá, foi quinta-feira passada, na reunião com o secretário, nós antes fomos falar com o advogado, né? E há uma cobrança muito grande, porque eles, por que o CITESP não entra na justiça? Por que o CITESP não entrou na justiça ainda? E a gente volta a informar, nós temos, sim, processos na justiça, database,
sobre as progressões, né? E outros temas que a gente está colocando aí. Mas só esse das progressões, né? Já que a database a gente não teve resultado, né? Nem a gente, nem os professores, e as progressões ainda estão lá, ainda foi. A gente também perdeu, mas a gente recorreu isso, e a gente está esperando ainda aí o fechamento, né? Conversei agora com o advogado, ele disse o seguinte, que o tribunal, ele, o presidente do tribunal, ele emitiu, né, um ato, né, da presidência do TJ, suspendendo prazos processuais dos processos físicos, né? Então a gente está muito preocupado com isso, porque nós temos vários processos que estão tramitando lá, né? Inclusive aquele de um terço de férias, que é físico, que a gente já ganhou, tá calculado na mesa do reitor, estão todos lá parados, né? Fizeram a digitalização, né? Nós já ganhamos outro processo também, que é da produtividade. Isso é um processo bem antigo, né? De 2009, e ele foi feito para alguns servidores, assim, que tinham essa demanda. A produtividade, principalmente, ele só pegou gente antes do PCCR, que a gente tinha aqui, tinha as 6 horas, né? Aí fizeram aqui uma grande revolução. Aí quiser, vamos fazer uma gratificação para quem quiser trabalhar 2 expedientes. Aí tinha essa produtividade que era R$ 230. Aí a gente, esse processo é sobre esse pessoal que tinha produtividade. Isso foi antes do PCCR. E depois a gente vai, já que a gente ganhou, né? Inclusive isso já foi recorrido ao STJ, mas a gente também ganhou lá também. E tem 2 processos agora que a gente está encaminhando. Um é sobre aquele tema 942, né, que faz a averbação, né, do tempo de serviço daqueles que trabalham em situações de exposição a perigo. Né? Então, traduzindo melhor, a insalubridade e a periculosidade. O CITES entrou na Justiça Federal e a gente vai cobrar que entrar também na Justiça Estadual, porque a gente também, as universidades ela tem semelhança praticamente das funções, né? Então, se nós lá tem gente com insalubridade, aqui a gente também tem. Se tem periculosidade, nós temos também. Então, que fosse feita essa contagem, né, de forma especial, e a gente já deu entrada aqui administrativamente, né, e a universidade já negou, né, que não existe ainda essa lei aqui regulamentada, mas é uma decisão do Supremo e precisa ser respeitada, então a gente vai entrar na justiça para que isso seja respeitado. Então, depois nós vamos trazer mais novidades sobre essa questão. E a outra, para finalizar o jurídico, é a questão do abono de permanência, né? De 2016 para cá. Quem tiver abono de permanência tem um processo aí, e depois eu vou trazer mais detalhes para vocês sobre esse processo aí, que a gente ainda está formulando ainda, está tentando ver aí com a reitoria quantos tem abono de permanência aqui, ou quem teve nesse período, e a gente vai abrir também esse processo aí. Jurídico, né? Para concluir aqui, né, nós abrimos 2 convênios aí, né? Principalmente o pessoal de João Pessoa, o Marista, né, Pio Décimo, nós temos um convênio lá, quem for e quiser matricular o filho lá no Marista, Pio Décimo, que é um colégio só, lá tem 10% de desconto. E fizemos também um convênio com o SESI aqui, né? Onde tiver, e pode ser, esse convênio é estadual, entendeu? Então, quem for sócio do sindicato pode dizer que é sócio do sindicato, leva uma declaração e pode fazer as atividades esportivas lá do SESI, né? Que são muito, muito boas de fazer e são baratas, né? São mais baratas do que fora isso, se você for fazer fora, né? Nós temos na ABB também, mas aí eu aconselho que o SESI seja procurado para quem gosta de fazer atividade física, de corrida, de academia, natação, pilates, e outras coisas, né, que estão sendo oferecidas pelo SESI, com um preço muito melhor do que o preço de mercado aí, viu? Tá certo? Então, depois procure o sindicato que a gente vai dar essas informações, inclusive vamos divulgar a, a, a tabela de preço. Né? E você pode botar um dependente, né, filhos, esposa, é só pegar a declaração do sindicato e ir lá com esses documentos pessoais, certo? Pronto, isso aí, eu acho que não tem nenhuma
se tiver alguém da, da estadual aí que quiser dar algum informe, a gente vai passar por ponto, né? E depois, se quiser dar informe, a gente para e dá um informe para a gente não ficar aqui esperando, já que a gente não está vendo, não sei se eles se manifestaram. Não, o SESI estadual, né? O SESI é estadual. Então tem em João Pessoa e várias cidades, né? Tem Campina Grande, certo? E tem várias cidades aí. Tem uma relação de cidades. A gente vai publicar isso aí. E agora o colégio Marista, o colégio é só em João Pessoa, certo? A gente não conseguiu fazer nas escolas aqui de Campinas, que é mais difícil, né? Mas lá em João Pessoa nós temos várias escolas e os nossos servidores lá que são sindicalizados sempre nos procuram para fazer essas, essas matrículas, né? Porque hoje, do jeito que está, 10% é um bom desconto, certo? Então, podemos passar, né, para o próximo ponto, né? E é justamente essa retomada das negociações com o governo do Estado, né? Vou historiar aqui de forma bem rápida, já que vocês vêm acompanhando aí. O ano passado, quase que a gente fechava isso em agosto. Em agosto, não, em março, né? Inclusive, nós tivemos uma reunião dia 6 de março, lá no Campo 5, com tudo praticamente encaminhado, né? Que a gente ia somente ver se a universidade, quanto a universidade poderia entrar com isso, tudo aquelas coisas. Veio a pandemia, fechou tudo, né? Negociação, ninguém ia lá no governo do Estado, o governo também não recebia, não respondia. E retomamos essa discussão, né, em julho, né? Julho, agosto, por aí. Nós tomamos essa discussão, fizemos reuniões online, fizemos reuniões presenciais em setembro, né? Fizemos outra em dezembro, e o governo sempre dizendo, não, a gente tem que discutir mais, tem aquelas coisas, a gente está vendo, né, o momento não é esse, o momento de pandemia, está todo mundo é, abrindo mão de alguma coisa, né? Até que dezembro o próprio governo, disse que essa discussão voltaria em janeiro, né? Então nós novamente cobramos do governo, fizemos uma campanha aí, né? Iniciada aí por Gustavo, que foi de a gente quando o governador entrasse online, a gente estava também cobrando isso do governo, né? E nós fizemos isso aí, fizemos também uma campanha de outdoor, né? Dividindo os custos lá com a do EPB, nós fizemos essa campanha aí, né, de visibilidade. Então, o governo ficou dizendo o seguinte, não, a gente está vendo, né, a gente vai ver, vamos resolver. Então, nós protocolamos documento em janeiro, fevereiro, para o governador, para os secretários. E antes a gente só fazia para o secretário de Educação, né? Nós fizemos por de planejamento, saímos colocando, não tinha Assembleia Legislativa, a gente saiu mandando documento para cobrar, né, uma posição, reunião com um deputado, né? Uma semana antes teve uma reunião aí com o Ranieri, que agora é da base do governo, vários professores, né? Nós tivemos representação do Sintesc também, e ficou também de agendar essa reunião, que não é uma coisa fácil agendar uma reunião com o governador. E parece que ninguém tem moral para fazer isso. Então, nós conseguimos a resposta, primeiro do governo, do secretário de Educação, e com o novo decreto suspendeu, né? E foi marcado outra quinta-feira com o secretário de Administração, a secretária de Administração e o secretário de Planejamento, né? E nessa discussão, né, nós colocamos que a gente já tinha conversado com a reitoria, pedindo todas as projeções, pedindo todo o montante de quanto seria a implantação desses 4 anos de, de ausência de implantação das progressões, né? O governo, a UEPB, se colocou, né, novamente e poderia arcar com 5 milhões, né, nessas progressões, e a gente está esperando a parte do governo, né? E o governo colocou o seguinte na mesa, né? Nós vamos fazer as progressões, né? Nós vamos colocar também 5 milhões para
para implantar no primeiro momento essas progressões. O que é que nós vimos disso aí? Nós vimos o seguinte, que esse valor não vai dar, mas nós já temos esse valor, né? Voltamos para a reitoria, conversamos no primeiro dia, né? Fizemos uma reunião, quando chegando de João Pessoa, eu, Mauriele, junto com a direção dela, a gente aqui também, eu fui chegando e a gente foi se reunindo com a reitora. E ela colocou também que mantinha os 5 milhões, né, e a gente mostrou que precisa de mais, ela se comprometeu com mais 1,5 milhão, né, quer dizer que na verdade agora são 6,5 milhões, a universidade vai entrar, pode entrar, e a gente está querendo que seja mais, que garanta essas progressões, e ficamos de voltar terça-feira agora, que é amanhã, né, para se reunir com os secretários, né, já que a gente ficou de voltar para essa reunião. Então, terça-feira, que é amanhã, nós vamos ter uma reunião. Então, para quê? Para mostrar ao governo que nós precisamos de mais um pouco da parte do governo, porque para garantir que atenda o maior número de pessoas, né, o maior número de servidores, a gente precisa garantir mais recursos. Por quê? Porque nesses 4 anos, a dívida ficou muito alta. Né? A gente mostrou isso ao governo, que quanto mais tempo ele deixa de fazer, né, a gente, o montante, né, fica maior. Né? Porque existem as progressões e existe o retroativo das progressões. O que é que nós discutimos em primeiro lugar? Né? Que se fosse implantadas as progressões para que a gente começasse a discutir o retroativo. Né? Pelas projeções que nós temos, né, isso vai dar quase de 70 a 90 milhões de reais. Então, com tudo, progressão, com tudo, 4 anos, essas coisas tudo. Então, a gente precisa discutir. Aliás, nós estamos formulando aí várias propostas, né, para levar amanhã a proposta dos sindicatos, né? Os sindicatos ouviu a proposta lá do governo, né, viu as projeções da reitoria, agora a gente precisa dizer ao governo qual é o nosso entendimento disso tudo, né? Por isso que nós fizemos essa assembleia, para justamente informar que a gente ficou, se comprometeu que assim que tivesse algo realmente na mesa, dizer assim, não, vamos negociar, vamos fazer, né? Vamos achar alternativa, vamos construir o mais depressa possível, porque quanto mais passa, mais o ativo, né, o passivo vai aumentando por parte do governo. A gente está querendo colocar isso por quê? Porque muita gente diz, não, a reitoria não faz porque não quer, porque tem dinheiro sobrando. Não. A gente já tem a palavra do governo, que foi o governo que cortou o orçamento na parte de pessoal, e é o próprio governo que está dizendo que precisa colocar dinheiro. Isso dentro da negociação de 2019, 2020, que o governo já tem ciência que ele precisa injetar recursos para que a gente possa fazer essas progressões. Então, não é uma invenção da reitoria nossa, do sindicato, ou de quem quer que seja. É uma realidade. Entendeu? Inclusive, quando chegamos perto de concluir, o governo disse, não, agora não, porque tem a lei de responsabilidade fiscal que já está extrapolada, então vai ser no próximo ano. Então, várias situações que o governo é quem está à frente disso, e o governo que vai liberar. Outras pessoas dizem, não, mas está liberando para um, outros não. Essa é a tática do governo que tem usado, João Azevedo tem usado essa tática. Né? Ricardo Coutinho, quando fazia, ele dava uma lapada só em todo mundo. Aí depois, uma ou outra, ele liberou, inclusive a gente, liberou e não liberou dos outros. E o que acontece com o João Azevedo? O João Azevedo, a gente botou o apelido dele de João, atende, dialoga, faz tudo, agora não resolve nada. Né? Botou isso, botou nas redes sociais, mandou documento, falou com algumas pessoas e foi para a rádio dizer que João não resolvia nada. Então a gente disse não. Então, o governo, né, ele é o protagonista de tudo isso aí. É ele que vai liberar. Entendeu? E a gente, porque ele que fez a lei, e a gente tentou revogar essa lei e não conseguiu em 2019. Acho que vocês se lembram que a gente várias vezes foi lá para a Assembleia Legislativa tentando revogar essa lei, porque essa lei ia valer para todo mundo. Né? Tentamos colocar na LOA do ano passado, na LDO e na LOA, um artigo que garantisse as progressões, né, dos servidores da UFB. O governo, a tática do governo é essa. Ele vai liberando um, não libera outro, libera uma parte, libera ali, é por lá. Ele faz dessa forma.
mas a gente se manteve unido junto com a do EPB e a do EPB com a gente para que a gente fizesse isso e não deixasse o governo dividir as categorias, como ele tem feito nós participamos do Fórum dos Servidores. Nesse Fórum dos Servidores, a, a tática do governo, a gente quer fazer uma ação contra o governo, tem sindicato que diz, não, vou fazer porque está negociando, quer dizer. Então a gente vê que a tática do governo é essa, é sempre atender uma categoria aqui, não atende o restante. Aí depois atende ali, ele vai, tá, devagarzinho que ele vai fazendo isso. Então a gente chegou a hora da gente fazer isso aqui na UEPB, discutir e implantar essas progressões que tem trazido inúmeros prejuízos para a categoria. Né? Então, eu acho que eu já informei como é que está o andamento dessa negociação, né? E aí eu volto a repetir. Concretamente, ela retornou a partir de quinta-feira da semana passada, entendeu? Então, a gente marcou uma assembleia aqui, os professores marcaram uma assembleia lá justamente para informar a categoria. E decidimos também, né, que, claro, havendo um fechamento de uma proposta ou outra, seja ela qual for, a gente vai ter a melhor proposta para as duas categorias, nós traremos de novo para a categoria, para que a categoria conheça, né, e aceite aquilo que a gente discutir que deve aceitar. Entendeu? A gente não vai fazer nada no gabinete do secretário, no gabinete da reitoria, nem no gabinete, nem nas salas dos sindicatos. Vamos discutir com a categoria tudo que a gente discutir lá, certo? Quanto foi, quanto é, quanto vai dar, né? Como vai ser, quando vai começar, tudo isso aí. Então a gente quer trazer para a categoria e por isso que a gente está fazendo essa assembleia. Claro que a gente queria fazer uma assembleia presencial, mas a gente não consegue, não tem segurança, né, sanitária nem de saúde para a gente fazer uma assembleia presencial. Então essa é a forma que a gente achou de informar a categoria e também ver também o que a categoria tem a dizer para que a gente possa aí construir uma política de, de discussão com o governo, né? No momento é essa, é uma política de discussão com o governo, não uma política de enfrentamento, né? E outra coisa, quero parabenizar a categoria, porque a do EPB reconhece que nós, dos técnicos administrativos, nós temos muito mais participação, cobrando do governador, né, porque eles também fizeram essa campanha lá, a gente cobra mais que os professores, né? Então a gente vai continuar cobrando. Enquanto a gente não fechar isso, enquanto a gente não concluir, nós vamos continuar cobrando do governador, vamos cobrar do secretário todos os dias lá na rede social dele, onde a gente consegue chegar perto dele, é dessa forma. Então a gente vai continuar fazendo isso. Não vamos abrir, não, né? Nem vamos desistir, achar que, não, a gente já que está negociando, vamos parar. Não, vamos cobrar do mesmo jeito. Até que a gente fez. Eu não faço questão de tirar foto com ele lá. Não faço questão de tirar foto com o deputado, não faço questão de tirar foto. Agora, contanto que resolva. Enquanto não resolver, a gente está na luta. A batalha é essa. Não amolecer nesse momento. A gente lá cobrar, né? Vocês estavam assistindo aí, mas eu disse, não, vamos parar porque a gente vai começar a assembleia. Mas aí continua a ver o que ele está dizendo. Ele está dizendo que vai resolver, está resolvendo, está com os secretários. Então vamos resolver esse problema aí para que a gente possa, enfim, respirar mais um pouco, certo? Então está aberta aí as inscrições, né? Eu não sei, eu acho que Gustavo está controlando aí, né, Gustavo? Controlando aí quem está inscrito, né? Aí eu vou só repetir aqui, ó. Vou repetir aqui, eu logo no início já disse isso, ó. E a gente aprovou assim: inscrições até o quinto orador, uma inscrição por orador, né? A duração de fala de 3 minutos, né? Caso haja necessidade de mais inscrições, né? Então a gente decide, né? A gente decide entre os sindicalizados se precisa de mais inscrições. Mas eu acho que a gente deu para esclarecer algumas coisas e estou aqui para esclarecer o que for necessário para a categoria. Uma questão de ordem, Fernando. Para quem quiser participar, para quem quiser falar na reunião, eu utilizo o recurso levantar a mão aqui do lado, que para mim vai aparecer uma lista das pessoas. Aí não tem como me perder no chat. Então, se você quiser, clica aqui em levantar a mão e fala. Já tem uma pessoa inscrita, que é Felipe, e pronto. Aí a gente vai coordenando dessa forma, que aí fica mais tranquilo para a gente. Beleza? Gustavo, você também marca o tempo também, se possível, você botar o cronômetro aqui também, né? No
Não sei se tem condições de fazer isso, né? O cronômetro não tem como eu colocar na tela, Não, não, né? senão eu tiro a imagem de quem está falando. Não, tudo Mas eu bem, vou né? colocar 3 minutos, né? E se possível também, na hora da fala também de quem estiver falando, você colocar aí como fixar a pessoa que está falando, né? Para que aumente e todos vejam quem Não, está falando. ele faz automaticamente. É? Tudo bem. Deixa eu só iniciar o cronômetro aqui. Pronto. Tá ok. Pode liberar para quem quiser falar. Felipe é o primeiro inscrito e não tem mais ninguém inscrito. Opa. Bora, Felipe. Pronto. Posso falar? Pode. Marca aí, Pronto, Gustavo. ok. Boa tarde, né, ao Fernando, ao Gustavo, né, a todos os colegas que estão presentes. Quero parabenizar, né, pela iniciativa de marcar essa assembleia virtual. Só faço uma crítica que, na minha visão, acho que demorou, né, muito. Embora não tivesse concretamente algo para nos passar, né, de negociações, mas eu entendo que essas assembleias elas são muito importantes para a participação dos colegas, né, e de sugestões para que a gente possa estar enfrentando conjuntamente essa situação. Primeira questão, eu queria saber, eu tenho informações, né, não sei se condiz com a realidade, né, de, de um cenário onde as progressões seriam aplicadas apenas para os anos de 2018 e 2019, né? Sem retroativo. Seria um cenário possível, né? Fiquei sabendo, enfim, conversa de bastidor, não sei se procede isso, aí o sindicato pode falar depois, né? Gustavo, o Fernando, né? Tem outra questão aqui que eu queria colocar, mas que está me fugindo a mente nesse momento, eu não anotei, mas sim, em relação à negociação em si, eu deixo como sugestão, né, que se coloque prazos, né, nessas negociações com o governo, né? Eu creio que toda negociação tem que ter prazos, né? Então, assim, conversar diretamente com a equipe do governo e dizer, vocês querem quanto tempo para fazer um levantamento, para nos repassar a contraproposta de vocês? Então, eu acho interessante ir por essa linha, né? Basicamente é isso, né? Obrigado aí pela oportunidade. Beleza, Felipe. Você falou Obrigado, 2 minutos e um pouquinho, né? obrigado, Felipe. Nós absorvemos a sua crítica, né? Nesse caso, construtiva, né? Nós agradecemos, né? Eu acho que a gente demorou, mas a gente vê o seguinte, essa pandemia, ela mexeu com todo mundo, sabe? Tem hora que a gente para sair de Campina Grande para ir para João Pessoa, inclusive, nós vamos fazer, possivelmente, a reunião de amanhã será online, porque já teve duas pessoas que estão com problemas de sintomas da Covid, entendeu? Então está complicado mesmo, mas a gente não vai deixar de ter a reunião amanhã, que será no mesmo horário, mas tudo indica, quase 100% disso será online, certo? Tem mais alguém aí, Gustavo? Porque eu já poderia responder essa questão de Felipe. Não, tem eu. É uma observação sobre as assembleias também, né? Porque é mais uma observação rápida que eu falei antes da gente começar a assembleia, naquela conversa que a gente tem, que é a primeira que a gente faz online, e até então a gente não tinha certeza se ia dar certo, tal. A gente não está conseguindo transmitir ela como a gente gostaria, né? Então, a gente sempre foi tentando nessa parte, não foi por falta de pesquisa. Eu descobri algumas plataformas, Fernando outras, mas nenhuma que coubesse bastante gente, e aí a gente acabou usando a da UEPB. E, assim, quanto às reuniões presenciais, Fernando pontuou muito bem, quem não está com medo do Covid
pode, quem não, mesmo quem tenha uma imunidade boa, né, pode pegar um Covid, ter algum problema aí. E tem as questões também, não fui só eu, mas alguns outros colegas já falaram sobre estarem com medo de terem desenvolvido um tipo de fobia de multidão, né? E aí eu me incluo um pouco nesse caso. O Fernando está participando das reuniões com o governo do estado e eu participando pelo WhatsApp, né? E aí, como é que tá? Veja isso, tal. Coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de estar em assembleia lotada. Hoje eu estou com medo de ficar numa sala fechada com 5 pessoas. Então, não é uma coisa tão fácil de lidar, não. Mas se der certo essa assembleia, como está dando, a gente pretende fazer mais reuniões, rodas de conversa para interagir o pessoal, né? Tem Janaína Costa inscrita, e aí fica a teu critério, Fernando. Você vai responder a dúvida dela, não? De Felipe, não? Ou vai Não, esperar de... deixa ela falar também, né? Porque eu já estou anotando aqui, né? Essa questão daí Então, pronto. que o Felipe colocou, né? Anotei, viu, Felipe? Daqui a pouco eu respondo, certo? Janaína, por favor. A minha dúvida, acho que entra aí junto com a pergunta de Felipe. Eu só queria saber, com esses 11 milhões e meio, o que é que daria para fazer, caso o governo diga que não dá para acrescentar mais nada. Só isso. Pronto. Fernando, Mais estou alguém? coletando algumas dúvidas aqui no chat também, né? Que às vezes a pessoa não quer participar por voz, mas estou coletando alguma participação aqui no bate-papo. Quais serão... Tiago Brunella, do CETIC, pergunta quais seriam os próximos passos e quando, né? Gustavo Oliveira pergunta qual a importância financeira para se concretizar isso. Vai na mesma questão de Janaína. Então, acho que seria interessante a gente responder isso também em vídeo, porque fica gravado, né? Certo, certo. Eu acho que eu vou. Tem mais alguém aí para falar? Não, pelo menos não que tenha levantado a mão. Veja só, nós temos projeções dos 4 anos, né? E nessas projeções, como eu disse, é de 70 a 90 milhões. Isso tudo. 2018, 2019, 2020 e 2021. O governo colocou essa questão aí na mesa, né? Que teria 5 milhões, a universidade teria 5. Nós conseguimos mais 1,5 hoje. A Janaína colocou muito bem. Nós já temos, assim, um pontapé inicial de 11 milhões e meio. O que é que nós estamos colocando aqui, né? O que é que se dá para fazer com isso? O que é que dá para fazer com isso? Né? E o governo disse, não tem mais nada porque só tem isso. Não tem mais, não tem como fazer isso, aquilo, outro. Nós não queremos isso. Nós discutimos isso sexta-feira, né? E a gente disse o seguinte, né? Até eu coloquei assim, nós temos que primeiro segurar a nossa proposta que seja desbloquear os anos, né? Todos os anos. Embora que a gente discuta o retroativo depois. Então, a gente tem que fazer um cálculo de quanto será essa implantação, né, de todos os anos. Né? Nós temos esse cálculo e ele parece que dá aí quase 30 milhões. Quase 30 milhões. Que é pouco para o governo, né? Eu acho, muito pouco. Né? E a universidade, eu acho, se comprometeu com 6 milhões e meio, eu acho que tem mais condições de se comprometer muito mais ainda. Então, essa discussão, ela está sendo feita nesse sentido aí. A nossa primeira proposta é essa, que a gente tem que se implantar, em primeiro lugar, as progressões. E imediatamente discutir o retroativo. Mas as progressões, salário, é mais importante do que tudo. Ninguém aqui vai esquecer de retroativo, mas a gente tem que começar a garantir que o PCCR seja respeitado, né? Aí, nós fizemos um cálculo. Pronto, o Felipe colocou muito aí, essa aí, porque, sabe, né? Tem sempre o zum, né? E do zum sempre tem
quando surge, é como diz a história, quando há fogo, né? Quando há fumaça, há fogo, né? E assim, realmente a gente fez uns cálculos é como eu disse, a primeira proposta que a gente vai estar segurando com o governo é que seja liberado os 4 anos, entendeu? Garantidos os recursos, nem que seja de forma escalonada, entendeu? Tantos milhões para esse ano, tantos para esse outro. É fechar a negociação dos anos que estão faltando e deixar isso normalizado, né? Já que o governo entende que é um direito nosso também, e eles reconhecem que o direito é nosso. Agora, se por acaso não houver nenhum cenário propício para isso, a gente tem que ter plano A, plano B, plano C, né? Inclusive a gente tem um plano em conjunto, né, que é esse aqui. Se esse dinheiro só der para isso. Aí nós fizemos as contas também, né? Pedimos projeções de quanto seria 2018, 2019, 2018, 19 e 20, 2018, 19 e 21, né, que está começando agora, mas aí você tem que fazer o ano todo. Então, assim, 2018, 2019, pelas nossas contas que nós temos, só a implantação, dá 16 milhões e meio. Dá 16 milhões e meio. E é uma diferença pouca ainda em relação ao que nós temos até agora, né? Comprometido com isso, né? Ou na perspectiva de ser comprometido com isso. Então, aí, viu, Felipe, tem essa discussão entre a gente, né? Que a gente só vai apresentar no último, né? No último minuto, né? Porque a gente está correndo um risco também aí. Foi o que nós fizemos em 2020. Nós fizemos uma reunião no Campo 5, que era assim, vamos fazer no Campo 5, e não é na secretaria, porque o Campo 5 é um ambiente da universidade, e a gente lá vai discutir, vai decidir lá. E nós decidimos, né, que iríamos em março fazer isso. O que aconteceu? Surgiu a pandemia, o decreto fechou tudo, né? Aí a gente já foi até cobrado por algumas pessoas, disse, olha, vocês não podem deixar que isso vá-se embora, né? Não vai esticar muito a corda. Não, a gente vai esticar a corda até onde der. E esticar a corda é o quê? Que ele pague os 4 anos de implantação das progressões, tanto nossa quanto dos professores. Então, isso dá esse cálculo aí, uns 30 milhões, né? 26, 27, 28, 30 milhões por aí. Que a gente sabe que nem todo mundo vai progredir, dos professores, porque com essa parada muito deixada de fazer, né? Isso vai ter que jogar lá para frente, quando fizer, vai dar mais na frente. Então, mais ou menos. Mas, assim, como último plano, assim, projeções que a gente já fez, 1 ano só, 2 anos, né? Depois, mais 1 ano, mais do outro ano, 2 anos, 2 em 2 anos, a gente fez toda essa projeção. Então, se fosse somente 18 e 19, dá 16 milhões e meio. Né? Quanto está faltando aí? 5 milhões, né? Se for isso, né? Mas aí o prazo para isso é amanhã, nós vamos ter outra reunião amanhã. Outra reunião para ver se a gente fecha isso amanhã. Nisso aí, né? Então vamos esticar até onde der, vamos esticar o máximo possível, né? Por quê? Porque o direito é nosso, né? O direito é nosso. A dívida é deles. Agora a gente precisa chegar ao meio tempo para que a gente, né, conclua isso, porque muitas vezes a gente sabe a situação constrangedora dos sindicatos em fazer reunião para fazer mais reunião, né? Isso ninguém quer, né? Então a gente também estipulou o prazo. Não, a gente tem que resolver isso o mais depressa possível, né? Que seja na folha de março, né? Que a gente feche isso e a gente sabe, se colocar isso em março, já diminui mais ainda, entendeu, Felipe? Diminui mais ainda, porque já passou janeiro e fevereiro, né? É menos 2 folhas na contabilidade, não da implantação, não da contabilidade do retroativo, né? São 2 meses aí. E a gente tem que decidir se será em março, se será em abril, porque o importante disso, nessa discussão, o que a gente deixou claro lá, é que a gente precisa concretamente concluir essa discussão, já que a gente só teve reunião com o secretário de Educação, e que vai ter com o governador, que vai ter, e nunca teve, né? Não, tem que ter a resposta, o planejamento está vendo, então pronto. Lá está presente o planejamento e a administração, né? Todos os cenários foram solicitados da reitoria, né? Todas as projeções. Então, eles já vinham pedindo essas projeções, né? Aí, o que enviava para o secretário, enviava para a gente também. Então, a gente também tem, né? Estamos fazendo essa avaliação. A gente saiu sexta-feira lá da reunião lá do EPB, sexta-feira, nessa reunião, né?
fizemos umas planilhas também e enviamos para o DS, para que quando a gente chegar com uma proposta dos servidores também, e não da reitoria e não do governo do Estado, mas os trabalhadores, essa negociação é conosco, né? A gente tem que ter. E o prazo é esse, o prazo eu acho que tem que ser o mais depressa possível, se não agora em março, no máximo esticando essa corda, no máximo, se isso esticar mais, tiver mais outra reunião para decidir, no máximo na folha de abril. Eu acho que a gente não tem mais, né? Nós deixamos isso bem claro lá. Não tem mais para onde ir, não tem para onde correr, né? Porque a gente já discutiu muito, já apresentou vários números, tivemos perto de fazer isso em 2019, onde a reitoria colocou 6 milhões, acho que vocês se lembram disso, isso foi documentado. O ano passado se foi colocado 5 milhões, né, 5 milhões, né? E também não foi concretizado o ano passado, né? Mas aí a promessa da reitora é que manteria os 5 milhões para esse ano. Manteria, né? Inclusive, na conversa que nós tivemos com ela, né? A gente implantando isso, a gente já ia começando também de acordo com a capacidade da folha, a gente já fazendo uma escala também de alguns retroativos, né? De algumas classes, de algumas coisas, né? Eu acho que vai ser mais rápido que essa vacina, né? Que não chega para a gente aí, que a gente precisa tanto. Mas a gente está muito preocupado com isso e está engajado nesse negócio, de fechar isso o mais depressa possível. Eu espero, né? Eu estou muito confiante que a gente amanhã tem mais ou menos uns 70% de fechar isso aí amanhã, né? Eu acho né? Eu acho que eu respondi tudo, certo? Não, Eu não vi. não, Fernando, tem uma companheira, duas pessoas aqui com a mão levantada. Tiago Brunet e Janaína Costa. Certo. Então pode abrir aí. Para Tiago e depois Janaína. Pode falar, Tiago. Oi, tá ouvindo? Para você. Estou ouvindo, pode falar. Boa tarde, gente. Então, a gente, conversando com alguns colegas, eu acho importante colocar na balança da negociação a seguinte variável. Até alguns amigos já comentaram no chat, porque a gente está na iminência de ser votado uma PEC, até que tem por título PEC emergencial, o qual pode travar muita coisa para a gente, inclusive aumento de despesa com servidor, reajuste e qualquer tipo de progressão. Então, assim, já que abriu-se esse caminho para ter uma reunião amanhã, abriu-se o caminho da reitoria, inclusive suplementar um pouco mais do que eles já tinham prometido no ano passado, que o governo também sinalizou que vai chegar com a parte do dinheiro. Então, assim, tentar usar as cartas que tem no momento, sabe? Lembrando, como eu disse, que existe uma PEC a ser votada que pode vir a nos prejudicar bastante, né? E tem um ditado que diz, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Então, assim, seria mais ou menos essa consideração que eu queria deixar para vocês, para tentar ver a conjectura política como toda e econômica, né, que a gente está passando. Seria somente isso. Agradeço. Obrigado também, Tiago. Menina aí é Lorena? Janaína. Oi, sou eu de novo. Eu queria só saber, Fernando, se fosse para implantar só 2018, qual seria o valor? Janaína, nós pedimos esse valor, né, a Proplan, né, e ele ficou de repassar. Ela mandou somente o número de servidores, porque a gente pediu o valor e o número de servidores ano a ano. Porque vale salientar que 2018 é o ano que tem mais servidores, né, progredindo, tanto docente quanto técnico administrativo, né? Nós temos esse número, mas é que você tem um montante. E 2019, que são os anos ímpares, é um valor menor, né? Uns 40% dos servidores, 35%, 40% dos servidores técnicos administrativos e professores também, docentes. É um número bem maior, né? Não, bem menor. Então,
A gente está esperando só que eles digam, né, nos mandem esse quantitativo, né, aliás, quantitativo não, que a gente já tem um quantitativo, os valores, né? Mas a gente sabe que 2018 e 2019 dá 16 milhões, começando a partir de janeiro. Se a gente começar a partir de março, já são menos 2 meses. Então o valor ainda é menor ainda. Então a gente assim está tentando que sejam os 4 anos, né? Embora que de forma escalonada, né? Mas o máximo de anos que a gente puder colocar, a gente vai colocar nessa negociação, certo? E a gente também está preocupado, viu, Tiago, com essa questão da PEC emergencial. Mas a gente está preocupado, mas nós estamos negociando também com esse viés também, achando o seguinte, que a gente precisa correr para, né, aprovar o mais depressa possível, né? Inclusive lá ir até o direito de retroativo também nessa coisa, né? Vai ter lá também. Então a gente imediatamente foi implantada, a gente já entra na justiça pedindo o retroativo, já para garantir esse processo. E já entra também em negociação com a reitoria para que a gente comece a pagar os retroativos, reconhecer que nós temos retroativo, a gente não abre mão do retroativo, entendeu? Então, assim, nem se preocupe, a gente vai concluir esse processo, né? A gente precisa da confiança da categoria, né? Não tem sido fácil a gente se reunir com esse pessoal, mas já temos uma reunião marcada para amanhã, né? Se for necessário que seja presencial, eu estarei disposto a ir, embora algumas pessoas não possam ir, mas eu vou do mesmo jeito. Agora, como se vai ser online, a gente vai fazer online, né? Eu vou confirmar ainda, mas nós vamos fazer essa negociação. Amanhã está mantida a reunião, certo? É com o secretário de Planejamento e com a secretária de Administração, né? E eu acho que vocês se lembram que a gente não tinha se reunido ainda com esse pessoal, né? Eu acho que o menino da direção, junto com os fóruns dos servidores, sempre dizia, né? A gente tem que se reunir com o secretário de Planejamento, porque é ele quem faz todos aqueles cálculos lá, né? E o secretário de Educação, ele sempre foi a favor, sempre concordou que precisava obedecer o PCCR, mas, assim, concretamente não tinha a palavra de dizer, inclusive foi colocado lá pelo secretário, que o governador autorizou, entendeu? A implantação, resolveu autorizar a implantação das progressões. O que nós estamos discutindo é como será, né? Qual o montante, como vamos fechar, e onde a gente vai puxar tudo isso aí, certo? É como o Janaína falou aí anteriormente, nós já temos 11 milhões e meio, né? E dá tranquilamente para fazer, mas a gente quer fazer 2, quer fazer 3, né? Eita, filha da... Desculpa aí. O cara nunca fez nada aqui em casa, né? Nunca fez nada. Aí hoje o cara já bateu, já tá com a furadeira agora, pelo amor de Deus, em cima de mim aqui, né? Aí, inclusive, concretamente, agora batendo no martelo, concretamente, nós vamos amanhã, né, dar um passo importante para que a gente possa ter uma solução, né, para esse problema que está afligindo todo mundo, né? Compreende, né, o pouco contato que nós tivemos, mas a partir de hoje, nós vamos ter mais contatos sobre isso, porque nós estamos concretamente agora na mesa de negociação, certo? Eu acho que já respondi aí, não foi essas indagações aí, ok? Mais alguém aí, Gustavo? Não tem mais ninguém online, né? Não tem mais ninguém solicitando a participação, na verdade. Eita, meu... Então, gente, assim, não temos mais inscrições, eu acho que a gente informou aquilo que a gente realmente aconteceu lá, né? E concretamente aconteceu, do que concretamente aconteceu. A gente saindo da reunião amanhã, a gente já marca outra reunião dessa para a gente apresentar a vocês o que a gente discutiu lá, entendeu? Espero que a gente saia lá com isso encaminhado, avançando nessa discussão mesmo, assim, com prazo, com valores, com definições, certo? Acabando essa reunião aqui, vou ter uma reunião agora com o pessoal da do EPB também, né? Porque a gente está compartilhando as planilhas, as discussões, estamos na mesa em conjunto, né? Lá também. Então, para a gente ver como vai ser a nossa participação amanhã, né? A gente mantém aquela proposta, né? Disso tudo aí, ok?
Vou desligar o microfone aqui agora. Só um minuto. Tá certo? Eu acho que eu acho que eu já tirei as dúvidas do pessoal, né? E a gente deixou informado. E a gente pode, nesse momento, assim, encerrar essa reunião, né? A gente vai colocar no site, né, o que nós discutimos aqui, para que aqueles que não participaram possam também possa também a gente informar aqueles que não tiveram aqui. E aí, está aberto o meu contato, está aberto, né, tal de Gustavo também. Mesmo que eu não responder na hora, Gustavo me procura e a gente tenta responder de alguma forma, tá bom? Eu quero agradecer aí a participação, né? Mais um momento histórico para a gente, que foi a primeira assembleia que nós fizemos assim virtualmente, né? Nós já fizemos uma eleição virtual, né? Que foi do Sintesp, para os conselhos, né? E a gente está sempre aí no protagonismo, né? Da modernidade e agora por necessidade mesmo a gente fazer uma reunião nesse estilo, né? Agradecer aí a presença daqueles que participaram, né? De forma observando e até falando, mas estamos aí à disposição e espero que amanhã dê tudo certo para todos nós, certo? Ok? Podemos encerrar? Podemos, eu vou encerrar a gravação aqui. Eu queria que o pessoal ligasse as câmeras para a gente tirar um print. Como é a primeira assembleia que a gente faz, é legal a gente registrar isso, né? Então, vou encerrar a gravação